empate em 1 a 1 entre Sport e Flamengo não mudou rigorosamente nada na classificação do campeonato. O time pernambucano já estava rebaixado quando entrou em campo. E o Flamengo sem chance de título, campeão Atlético, e também nenhum risco corre o time carioca de ficar sem a segunda colocação, que tem lá a sua relevância pela premiação, né? O segundo recebe uma premiação melhor do que o terceiro, obviamente. Além de uma possibilidade até que existe de disputar a Supercopa, que também vale uma premiação razoável no começo de 2022. Para isso, o Atlético Mineiro terá que ganhar também a Copa do Brasil, finais agora ainda nesse mês de dezembro, contra o Atlético Paranaense. Falaremos sobre isso e sobre uma polêmica que surgiu na transmissão do jogo. Você sabe, né? O jogo só passa por um canal, esse tipo de jogo, só no pay-per-view. E houve ali muito barulho por nada, me pareceu, mas é um tema que até em outro cenário, não motivado pelo que aconteceu, o que não aconteceu, pode até render uma boa conversa. E faremos um comentário sobre isso, o caso do centroavante Pedro. Mas antes, eu quero destacar que esse vídeo tem apoio, tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No Futebol você acompanha o campeonato alemão, isso mesmo, nesse sábado, inclusive, 2h30 da tarde, teremos o jogo entre o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. É um grande clássico do futebol alemão da Bundesliga. Estarei nos comentários, desta vez, ao lado do Gerd Wenzel, com a narração de Eduardo Dudu Monsanto. E você fazendo download, você vê o jogo de graça, além de acessar todo o conteúdo do OneFootball, entre eles o tempo real das partidas de futebol das competições mais importantes, entre elas o Campeonato Brasileiro. E os números de Flamengo Sport, Sport 1, Flamengo 1, você verá passando aqui do meu lado, enquanto a gente fala um pouquinho sobre, não tanto sobre o jogo, que o jogo, convenhamos, nada demais, só algumas observações rápidas. Primeira, o Maurício de Souza me parece muito fraco como técnico, nas vezes que ficou à beira do campo, mudanças estranhas, substituições curiosas, assim, não mostra nada, você não vê nada. Um cara que está ali já há um tempo, não me parece um profissional assim que mereça grande destaque. Acho bem comumzinho o trabalho dele, enfim, nada chama muito a minha atenção, posso estar enganado. Outra, Ramon, é um lateral muito verde, tem muito torcedor do Flamengo que acha que o Ramon está pronto, tem que botar para jogar, reserva imediato do Felipe Luiz, está muito longe disso. Além das características diferentes, ele ainda não rende, não tem um jogo consistente, é um jogador que ainda precisa amadurecer demais. Tem predicados, mas tem que melhorar. E o Mateuzinho, que muitos pedem que jogue, fez o gol da vitória contra o Ceará, falhou no gol do Sport, ainda é um jogador a ser ajustado. Eu imagino que se o Flamengo contratar um bom técnico, esses jogadores podem se desenvolver um pouco melhor. Mas o que aconteceu? Durante o jogo, Pedro fez a jogada do gol do Michael. O Michael já tinha perdido 2 grandes oportunidades. E aí o Pedro não correu ali para comemorar, né? O repórter Vitor Andrade, que acompanhava o jogo, né, um dos repórteres que acompanhavam o jogo, ele levantou ali uma possibilidade de uma insatisfação do Pedro, né? O Pedro foi comemorar, coisa parecida. Bem, isso virou pauta. Narrador e comentarista começaram a falar sobre o assunto. O jogo virou segundo plano em dado momento. Um negócio exagerado, né? Assim, convenhamos. Por uma observação do repórter, se fosse uma coisa assintosa, o Pedro tivesse feito um gesto. O Pedro não anda muito feliz, é bem evidente. A gente percebeu isso, especialmente naquele período em que ele não foi para a seleção olímpica, né? Claro que ele não deve estar muito feliz de ser reserva do Flamengo. Lógico, quer jogar, quer ser titular, isso é muito natural. Mas acabou sendo muito barulho por nada. Adiante, o repórter Eudes Júnior, né, que acompanha mais o Flamengo, do Rio de Janeiro, tudo mais, conhece mais ali o ambiente, evidentemente, com muita experiência ali à beira do campo nos jogos de futebol, nas transmissões, chamou a atenção para o fato de que houve um cumprimento. E aí mais tarde a imagem foi recuperada e tudo mais, para mostrar que o Pedro cumprimentou o Michael, ou seja, não aconteceu nada demais ali. Mas é óbvio que ele quer jogar. E qual o problema do Pedro querer jogar? Qual o problema do Pedro ficar insatisfeito? Nenhum problema. Agora, ele sabia que seria reserva no Flamengo. Eu acho até que ele pode jogar com o Gabigol, desde que o técnico encontre ali um formato para os dois. Ah, mas não conseguiram com outros treinadores e tudo. Um bom técnico consegue encaixar os dois juntos. E o Flamengo, com tantas lesões, tantos problemas, olha, todo mundo acaba jogando. Joga Michael, joga Bruno Henrique, joga Pedro, joga Gabriel, todo mundo joga, todo mundo tem oportunidade. O Flamengo andou escalando o Vitor Gabriel recentemente. Outra coisa, o Pedro voltou agora de uma lesão no joelho. Ou seja, é um jogador que acabou de voltar de uma contusão. Não é o momento para ele ficar tão zangado. Acho que ele tem que esperar a chegada de um novo técnico e aí sim ver o que vai acontecer. E ele custou 14 milhões de euros. E mais, na Fiorentina, ele era reserva. Ele mal jogou. Jogava menos ainda. Mas enfim,
Isso pertence ali à rotina do jogador de futebol. O cara é contratado por um time, se ele não, por mais caro e bom jogador que seja, se ele não convencer o treinador, não vai jogar. É assim que funciona. Não adianta fazer biquinho, ficar nervoso. O próprio Gabriel Barbosa Gabigol, quando foi para a Europa, não jogou. O Bruno Henrique foi para a Europa e não se firmou. Alguns jogadores que têm muita capacidade, talento, não conseguem decolar nessas situações, né? Aí mais adiante, o Eudes Júnior, o repórter, né, da transmissão, entrevistou o Michael, né, na saída do primeiro tempo, e o Michael falou que não teve nada, minimizou, ou seja, não aconteceu nada demais ali, né? Eu acho que acabou virando ali um tititi que tem sido muito comum em transmissão de alguns jogos de futebol, gente. Os caras começam a discutir algumas coisas nada a ver. Sem contar a central do apito, que é uma mala, né? No caso dessa vez, queria expulsão do René, do lance que para mim nem foi falta, depois queria pênalti. Nosso jogo não valia nada e a central do apito quer interferir no jogo mais do que os árbitros de vídeo. Uma coisa realmente impressionante, a vocação que os caras têm para querer mudar o que está acontecendo em campo. Mas o fato, né, para concluir aqui essa questão do Pedro, é que o Flamengo tem hoje um elenco muito forte, com jogadores muito bons e uma concorrência muito grande em alguns setores. E o comando do ataque é um deles. Ou seja, isso aí é do jogo, isso aí faz parte. O Pedro, quando foi contratado, sabia que não seria titular absoluto, porque ele ficou emprestado, depois foi contratado em definitivo no meio da pandemia, um investimento muito importante e pesado que fez o Flamengo para contar com o seu futebol. E na Fiorentina também ele não era titular, como eu disse há pouco. Ou seja, cabe a ele tentar ganhar posição, lutar pela posição. E tentar se entender cada vez mais com o Gabigol, porque o Gabigol dificilmente sai do time. O Gabigol, apesar de perder muitas chances, tem números absurdos. Se você pegar o número de gols do Gabriel nessa temporada, o Hulk tem mais gols do que ele no Brasileiro, mas jogando 34 partidas. O Gabriel jogou poucos jogos, tem proporcionalmente mais gols. Apesar de perder chances, o Gabriel tem muitos gols marcados na temporada, sim. E foi artilheiro da Libertadores outra vez. Ou seja, esse cara não sai do time, é muito difícil, vai ficar no banco, é bem complicado. Mas o Pedro pode ganhar um espaço. Mas isso é questão de trabalho e também de um técnico que consiga tirar, digamos, mais do seu elenco. E o Flamengo tem tido aí muitas trocas de técnico e uma queda muito grande de qualidade do comando técnico nesse período final, agora com o Renato Portaluppi. Isso aí ficou muito claro, inclusive na maneira como o Flamengo acabou perdendo a chance de ganhar o campeonato. Então acho que é muito barulho por nada. O caso do Pedro, ele é evidente, gente. E é normal que o jogador não fique satisfeito. O jogador do nível dele fica na reserva, vai ficar rindo, ficar essa coisa ali acomodado, que seria o problema. Mas, olha, vou te dizer, às vezes as discussões no meio do jogo parece que não tem um jogo. Parece que o que importa é ficar debatendo o sexo dos anjos ou alguma outra bobagem. E foi exatamente o que aconteceu. E aqui o meu elogio ao repórter Eudes Júnior, que durante a transmissão trabalhou de forma jornalística, procurando esclarecer o que aconteceu. Né? E quando ele mostrou ali que não tinha acontecido nada demais, o assunto morreu. Ou seja, o debate mais importante não cabe numa transmissão, talvez num programa, num outro momento, possa ser até mais adequado. E quando isso acontece numa transmissão, só dá margem para tititi, para boato, e isso não é muito jornalístico, né? Parece muito mais um grande show de fofocas. É isso. Valeu, saudações.